Bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais essa live do InResidence. Eu sou Igor Campos. E eu sou Suiane Aracaki, nós somos os fundadores do InResidence. Hoje, a gente vai falar sobre portfólio, sobre acervo profissional. Como e de que maneira a gente tem que organizar toda a nossa produção para que ela nos sirva realmente de sustentação ao longo da nossa trajetória profissional para conquistar mais clientes, para obter sucesso na nossa profissão e se sentir realizado, pleno como arquiteto, urbanista ou designer de interiores. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre portfólio, sobre como organizar o seu acervo profissional, como fazer com que ele de fato esteja à sua disposição para no momento certo você poder utilizá-lo e conquistar os objetivos que você pretende. E o que acontece é que, em primeiro lugar, a gente precisa saber o que é o seu acervo, né? O que é esse acervo que você vai mostrar no seu portfólio. E tudo que a gente oferece enquanto serviço pode e deve virar o seu acervo. Tudo que a gente está registrando no CAL, no nosso conselho, a gente pode registrar como acervo. Então, quando você for começar a montar o seu portfólio, pare e pensa, por que eu estou fazendo isso? Em primeiro lugar. E depois que você identificar o motivo, né, o que te motiva a fazer um portfólio, e aí você começa a responder as outras perguntas de como que eu vou mostrar o meu portfólio e o que eu vou mostrar nesse portfólio. E eu até coloquei na descrição aqui da nossa live de hoje que a gente queria chamar a atenção de vocês para pequenos detalhes. É quase que aplicar o princípio de Pareto na construção do seu portfólio. Que é uma visão em perspectiva, né, Igor? É você não enxergar aquilo que você está produzindo pontualmente e só naquele momento presente, mas quais são os desdobramentos que aquela produção que você está fazendo podem ter. E aí é um olhar do futuro mesmo, que é próprio do arquiteto, né? Por que você quer mostrar o seu portfólio? Qual que é o seu objetivo principal? Porque os objetivos podem ser muito diferentes. Se você vai fazer um portfólio para você entrar num escritório, você tem um objetivo com ele. Se você vai montar o seu portfólio para você se apresentar ao mercado e conquistar clientes, você tem outro objetivo. E eu acho que o legal é a gente basicamente estabelecer aí uns 5 passos para a gente construir essa ideia principal de como montar o nosso portfólio. O primeiro deles é realmente o porquê, qual o propósito, qual é o objetivo que eu quero atingir com a construção do meu portfólio. Antes da gente pensar no software, quais os tipos de técnicas que eu vou utilizar, etc. Tudo isso é importante, mas a mais importante é o propósito, é a finalidade e o que eu estou querendo obter com isso. Então, é importante a gente registrar, construir o portfólio? Sim, mas não se esqueçam que o mais importante é, de fato, o trabalho que a gente está realizando. Primeiro, tenha um trabalho consistente, tenha um propósito no seu trabalho, que o seu trabalho seja a expressão de quem você é como pessoa, de quem você é como profissional, dos valores que você tem, e aí essa construção profissional, ela pode e deve ser comunicada através de um acervo, da construção de um acervo, do registro do seu trabalho, de consistência, e não de um trabalho que você dá uma maquiada, põe na internet e parece que é lindo. E outro aspecto que é importantíssimo, e é isso que eu tenho a dizer para vocês. A construção do acervo, do portfólio, demora. Não é do dia para a noite. Vai levar tempo. Vocês vão ter que ter paciência. A gente está fazendo uma casa agora que está praticamente concluída. Foram 3, vai se bobear, vão ser 4 anos para a gente sair daquele ponto A e chegar no ponto B. E até a gente ter a obra concluída, demora. O nosso trabalho é um trabalho que demora, e a gente tem que ser um pouco resiliente, tem que ser um pouco paciente e tem que estar com um foco, concentrar realmente as suas energias naquilo que você controla, porque aí sim você constrói os resultados que de fato são aqueles que a gente busca. Então, demora, leva tempo, maturação, maturidade, tudo isso são características que vocês precisam desenvolver e precisam construir, ou seja, como skills para vocês realmente enfrentarem esse mercado e jogarem um jogo a longo prazo. Bom, e aí então vamos falar de planejamento, porque o que acontece é que depois que você descobre qual é o seu propósito, qual é o objetivo, a sua meta com aquele portfólio, com a construção do seu acervo, então é importante que você, primeiro, defina os seus objetivos, mas, além disso,
você precisa depois pensar estrategicamente na sua comunicação. Qual é a sua mensagem e para quem que você quer contar essa história? Eu e Igor, por exemplo, nos conhecemos há 1 milhão de anos. Não posso nem falar quanto, porque senão vai revelar a nossa idade. Se eu for conversar com o Igor, eu vou conversar muito informalmente e a minha mensagem vai ser de um jeito. Se eu for conversar com outra pessoa que eu acabei de conhecer, certamente eu posso até passar a mesma mensagem, mas a forma de eu comunicar essa mensagem vai ser totalmente diferente. Se eu for apresentar um projeto para o cliente tem um outro entendimento, ele está num outro contexto, diferente de um contexto de um outro arquiteto. Então, se eu estou desenvolvendo um projeto, por exemplo, e eu quero a opinião do Igor, que é arquiteto, eu vou chegar para ele, provavelmente vou falar meia dúzia de palavras e ele vai saber o que eu quero dizer. Para o cliente, não. Eu vou ter que me explicar muito mais, eu vou ter que, inclusive, falar de outras maneiras para que eu consiga fazer com que ele entenda. É uma construção diária e uma atenção que a gente tem que ter diariamente na forma de comunicação. Porque muitas vezes aquela informação ela é óbvia para a gente, porque a gente está enfiado no projeto, mas o cliente não. Então, a gente precisa pensar estrategicamente a nossa comunicação. Se essa comunicação, se você tem uma conta no Instagram, por exemplo, uma conta profissional no Instagram, quem é que você quer atingir com a sua conta? São outros arquitetos? É o cliente? E essa comunicação, ela é, inclusive, diferente em função do tipo de cliente que você está, de alguma forma, atendendo. Então, a gente ter o raciocínio que a gente faz projeto residencial, que é o que a gente praticamente tem feito, né? A demanda tem sido muito grande nesse sentido, e entender que os clientes têm a mesma percepção e a mesma compreensão do seu trabalho, é um erro gigantesco. Então, a comunicação é onde normalmente os erros acontecem. Então, e a gente, aquilo que eu falei para vocês no início da nossa live, às vezes em função da correria, ou seja, dos prazos que a gente tem que cumprir, a gente não está muito atento e a gente atropela alguns desses processos e eles são responsáveis para que a gente tenha sucesso ou fracasso em determinadas ocasiões. E aí, olha só, na hora que a gente também mapeia os processos, a gente evita que a gente tenha retrabalho, ou que a gente faça trabalho dobrado, ou trabalho triplicado, inclusive na produção do nosso portfólio. Então, na hora da gente montar os produtos, definir os produtos de entrega do estudo preliminar, que esses produtos, eles já sirvam para publicação, que eles já sirvam para outras coisas que não sejam exclusivamente mostrar para o cliente. E pensando nisso, por exemplo, se você está apresentando um trabalho para o seu cliente, você tem que falar a linguagem que o cliente entenda. E aí esse material, ele pode servir para a construção do seu perfil, por exemplo, no Instagram, se você tem o objetivo de atrair mais clientes, porque você vai estar falando a mesma língua. Você está mostrando o seu cliente, né, no seu escritório, e depois você vai mostrar no seu perfil, porque você quer captar mais clientes. Diferente, por exemplo, se você for fazer uma publicação numa revista, aí muda um pouco o direcionamento dessa produção. Mas se você tiver tudo isso alinhado, mapeado, você vai evitar, então, que você tenha esse tipo de trabalho. A gente tem 3 momentos principais, enquanto profissionais de arquitetura, que a gente pode registrar e comunicar. Né? Então, o primeiro momento é o momento de produção de projeto, de elaboração de desenhos, de croquis, de maquete física, de maquete 3D, enfim, é a produção realmente do desenho, né, de projeto. Depois, a gente tem um outro momento, que é o momento da execução da obra, que é do projeto que sai do papel e começa a virar tijolinho, né? Então, esse momento, ele também pode ser registrado e ser comunicado. E, por último, é o momento da obra concluída, que você pode e deve registrar, e é isso que vai dar mais consistência ao seu trabalho. É você mostrar para o seu cliente que você é capaz, que você tem a habilidade de terminar o que você começou, né? Que é o sonho dele transformado em realidade. Então, quando você mapeia esses processos internos de produção do seu escritório, você consegue ter 3 momentos bastante marcantes e registrar essa produção, essas tarefas que estão envolvidas e que demoram, são meses, muitas vezes, né, para chegar do ponto A ao ponto B. Tudo isso pode servir de material de comunicação em diversas direções diferentes, tá? E
Daí, por último, como a gente veio falando, a gente precisa saber, e a primeira pergunta que a gente se faz é por que a gente quer contar essa história e qual é a história que eu quero contar. E para quem que eu vou contar essa história? Aqui tem umas fotos de um apartamento, mas serve para qualquer tipo de projeto, qualquer escala de projeto. Qual é a história que você quer contar no seu portfólio? Qual que é a história que você quer comunicar e para quem você quer comunicar essa mensagem? A gente passa por um momento inicial de levantamento, né? Então tem lá aquele registro daquele apartamento, daquele ambiente. Depois a gente passa para um momento de planejamento, que é o momento de projeto. Então, tem uma imagem 3D, olha, é assim que a gente quer que fique, cliente. E aí a gente tem aquele momento de que a obra está quase pronta, mas ainda não, e a gente vai lá e registra, né, e a gente vai registrando o dia a dia da obra, e depois a gente tem lá o projeto finalizado, né, faltando às vezes um tapete, uma almofada, algum ornamento, mas ok, registre. E depois, quando tiver 100% pronto, vai lá e registra de novo. Aí chamam fotógrafos. Então, isso é bem bacana para vocês construírem aí esse acervo de vocês e construírem esse portfólio. Ao longo do tempo, vocês vão falar, nossa, mas tem imagem demais, tem foto demais. Pode ser que hoje, nesse momento, você ache que tem material demais, você não sabe nem para que você vai usar. Mas é possível que amanhã ou depois você comece a pensar, puxa, eu posso contar essa história dessa maneira. Galera, acho que é isso. Um abraço, gente. Até mais. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Até quinta.